Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Léo e hoje nós vamos para a nossa segunda aula do nosso projeto de utilizar o Python para o aprendizado de idiomas. Na aula anterior eu ensinei para vocês como montar a nossa base de dados com as palavras que a gente quer traduzir, pegar exemplos e a definição dela no idioma original. Nessa aula aqui eu vou ensinar para vocês como pegar essa base que a gente montou na aula anterior e depois utilizar ela para poder fazer o scrapping no Google Tradutor e coletar a nossa tradução e os exemplos na língua nativa, beleza? Depois dessa aula a gente vai passar de fato montar o deck no Anki. Então, se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar aqui nos cards para você pegar ela e conseguir montar essa base de dados inicial para depois a gente expandir com as definições e as traduções dessa palavra, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Vamos lá? Então, pessoal, na aula anterior a gente montou e salvou a nossa base de dados com as palavras que a gente quer traduzir. Na aula de hoje a gente vai coletar a tradução dessa palavra no Google Tradutor, a definição no idioma original, no nosso caso vai ser o inglês, e também um exemplo naquele idioma original, beleza? Então vamos lá. A gente vai precisar importar esses 3 pacotes aqui para que a gente consiga trabalhar, que é o Pandas para trabalhar a base de dados, o OS para definir o nosso diretório de trabalho e o Selenium para poder fazer o scrapping de dados no Google Tradutor. Pronto, a gente já importou os 3. Esse comando aqui do os.changedir é para botar o diretório em que eu quero trabalhar. Como eu salvei a minha base de dados em documentos, eu vou mostrar para vocês aqui. Ela está salva em documentos e se chama fonte final, que foi o que eu criei na aula anterior. Se você não viu a aula anterior e está meio perdido, volta para o meu vídeo anterior dessa playlist e assiste que você vai entender até onde a gente veio. Então a gente tinha salvo essa base como um arquivo Excel, agora eu vou abrir ela. Então a primeira coisa que eu faço é mudar o diretório de trabalho do Python para os meus documentos. E agora eu vou importar essa base que se chama fonte final. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um pd.readExcel. Na primeira opção da sintaxe eu vou colocar o nome dessa base. E aqui o reader igual a 0 eu estou dizendo que o título da minha base de dados está na linha 0. E eu estou chamando também a minha coluna de índice a coluna 0, para ele não importar, se eu mostrar para vocês aqui, para ele não importar esses valores aqui como uma coluna também, perfeito? E aí a gente roda isso daqui e a gente importou a base de dados. Vamos dar uma olhada aqui agora. Pronto. Aqui a gente tem a nossa base de dados do jeito que estava antes. Então agora você aprendeu como carregar aquela base que você salvou. Para a gente trabalhar ela e fazer de fato o scrapping, a gente precisa primeiro transformá-la numa lista para facilitar a nossa vida, senão fica complicada, mais complicada a sintaxe. Então eu estou chamando aqui de base e eu estou transformando essa nossa fonte final aqui que a gente importou em uma lista. E aí para fazer isso eu estou usando um comando chamado do fonte final.ilog, que é do Pandas. Entre colchetes eu boto 2 pontos, vírgula 0, porque o 0 é a primeira coluna, que é a que eu quero. Vou rodar isso aqui e vou mostrar para vocês que virou uma lista. Olha aqui, voltamos à nossa lista original. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos configurar novamente o WebDriver do Selenium para fazer o scrapping dos dados. Só que tem uma opção aqui. Bom, tem várias palavras que a gente precisa fazer o scrapping. Eu não quero que o navegador fique mostrando aquilo toda hora e abrindo uma aba para fazer isso. Eu quero que ele faça tudo no background. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma opção no Chrome em que ele não vai aparecer o resultado aqui, né? Eu vou chamar de headless. Ele não vai abrir aquela aba dizendo que está sendo operado de forma automática. Como que eu faço isso? Eu vou dar aqui options, é igual a webdriver.chrome options, porque eu estou usando Chrome. Se você está usando Firefox é diferente, vai ser Firefox options. Pronto. Nesses options eu vou adicionar um argumento que se chama headless. Esse é o argumento para não abrir o navegador quando eu for fazer o scrapping. Adicionei esse argumento e agora o meu driver ele vai ser praticamente igual ao que a gente usou na aula anterior, só que eu vou colocar umas opções aqui, que vai ser a nossa variável aqui de options. Então vai ser webdriver.chrome e aqui options igual a options. Então eu criei ela aqui, pronto. Nós temos o nosso driver configurado para fazer o scrapping. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar 3 listas aqui vazias e vamos incluindo os resultados do nosso scrapping, beleza? Então, eu vou criar aqui uma que se chama tradução, que é para coletar os dados da tradução, definição na língua e exemplo na língua.
Bom, pessoal, se vocês estão gostando dessa aula, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo, beleza? Deixem aqui nos comentários também para que vocês estão fazendo web scraping, se vocês estão usando também para poder integrar, usar o Python para poder aprender idiomas, ou se vocês só querem aprender o web scraping para utilizar em outras áreas, beleza? Então vamos continuar. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos entrar no site do Google Tradutor e fazer o scraping dos resultados. Então vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai fazer. Primeiro, a gente precisa pegar a URL. Aqui do que a gente vai fazer. Então eu vou botar uma palavra aqui em inglês e deixar traduzir. Pronto. Eu tenho uma palavra aqui e eu vou copiar essa URL para vocês verem. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só essa URL. Se vocês observarem, aqui está mostrando que é em inglês, né, o que eu quero traduzir para português. Beleza? Então aqui está dizendo idioma de origem e idioma final na URL. E aqui o texto que eu quero traduzir. Então eu vou chamar isso aqui de palavra. Porque eu vou substituir isso aqui pela palavra que eu quero que ele traduza, entendeu? Como que eu fiz isso aqui, ó? Vou mostrar aqui. A gente está fazendo um for looping dentro daquela nossa lista que se chama base. Eu usei só as 5 primeiras observações porque isso demora um pouquinho. Então eu coloco para ele fazer o quê? Primeiro, palavra vai ser igual a observação naquela linha. Então, por exemplo, aqui, palavra, se o i for igual a 1, eu vou ter a palavra vai ser igual a primeira observação aqui da minha base, que eu chamei base, entendeu? Então ele vai pegar aqui, por exemplo, se a gente olhar aqui, a primeira palavra é you, então quando for o 0, o i, ele vai pegar e essa palavra vai virar you. E aí, depois eu vou entrar aqui na URL e vou substituir aqui, ó, em palavra, essa palavra aqui, para ele pesquisar no Google Tradutor essa palavra. E aí, o que a gente está fazendo aqui? Bom, primeiro eu falo para o driver que a gente criou aqui, né, automático, pegar essa URL. Depois, esse implicit wait é para esperar uns 5 segundos antes dele procurar o item que eu quero na página. E aí a gente vai pegar a tradução. Como que a gente vai fazer? Ó, se vocês verem aqui, eu estou colocando um try para ele testar, porque se der um erro, ele não vai travar todo o código, ele vai continuar. Então eu vou dar um try, eu vou botar aqui driver.findElementByXpath. E qual que é o XPath? Então, pessoal, eu vou vir aqui no navegador, vou dar um F12 e vou copiar esse XPath aqui, ó. Eu cliquei aqui, botão direito, copy, XPath. Aí eu copiei o elemento, a localização, que eu vou substituir aqui, da tradução, beleza? Eu vou fazer aqui, depois de copiar, eu vou substituir a nossa lista vazia, vou dar um append nela aqui, com o resultado da nossa variável aqui que a gente criou, .text, que é para retornar o texto daquele HTML, beleza? E se eu não encontrar aquele XPath, ele vai adicionar uma observação vazia na nossa lista chamada tradução. A mesma coisa eu vou fazer para definição. Como que vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no Chrome de novo e vou pegar a definição da palavra. Olha aqui. A definição dela na língua original vai ser aqui. Botei aqui, copiei o XPath também. E aí eu vou colocar aqui. Definição vai ser igual a driver.findElementByXpath. Substituo o XPath aqui. Depois eu vou dar um append na nossa lista vazia de definição com o resultado dessa nossa variável aqui nova, .text, que é para retomar o texto daquele HTML. Se ele não encontrar o resultado, ele vai dar um append com um valor vazio. E a mesma coisa vai ser para o exemplo na língua. Então a gente tem aqui embaixo, ó, um exemplozinho na língua original. Eu vou clicar aqui e vou dar um copy XPath. Feito isso, eu vou entrar aqui, dar de novo findElementByXpath, e aqui eu vou substituir esse novo caminho que eu coloquei, que a gente encontrou novo, que é o exemplo na língua. Depois eu vou fazer novamente um append na nossa lista vazia, exemplo língua. Vou pegar essa variável aqui, exemplo, que é um HTML, e retornar só o texto. Se eu não encontrar esse valor aqui, o XPath, eu vou dar um append com uma variável, um valor vazio. Pessoal, isso aqui é uma versão bem simplificada. O Google Tradutor, ele modifica o XPath de acordo com o resultado que você tem. Então, se a palavra ela tem esse negocinho aqui, por exemplo, dizendo que ela foi verificada, o XPath é diferente de uma que não foi verificada, entendeu? Deixa eu botar aqui, ver se tem alguma palavra aqui. Por exemplo, se eu colocar esse bothering, que é incomodando em português,
eu tenho um problema aqui, o resultado ele não é o mesmo aqui, ele não tem verificado, então o XPath é diferente do anterior. Isso aqui é uma versão simplificada para vocês verem. A versão completa eu vou adicionar no meu grupo do Telegram, em que eu compartilho aqui o meu arquivo, o meu script do Python. Se vocês observarem aqui, tem várias opções aqui, ó, de try e except, que é diferente do que a gente está vendo aqui, né? Isso aqui é só uma forma simplificada para vocês entenderem. Então, o que a gente vai fazer com isso daqui? Nós vamos coletar a tradução, pegar o URL, abrir essa URL, pegar o XPath, coletar a tradução da palavra, a definição, a língua. Depois, o que a gente vai fazer é criar um data frame que se chama base final, e eu vou usar a opção do pandas, vou chamar de data frame, e aí eu vou ter 4 variáveis aqui dentro desse meu data frame. Um se chama palavras, que é a nossa palavra de fato, e eu vou pegar da base original. A tradução vai ser daquela lista que a gente criou, que se chama tradução aqui. A definição vai ser daquela lista que a gente criou de definição na língua, e o exemplo vai ser a nossa lista também de exemplo na língua. Depois eu vou exportar novamente essa base para o Excel, porque na próxima aula a gente vai transformar isso num deck do Anki, beleza? Então vamos rodar aqui para vocês verem como funciona. Eu já criei aqui essas 3 listas vazias, e agora eu vou rodar esse for loop aqui, ó. Pessoal, quando ele terminar aqui, eu vou mostrar para vocês o resultado. Então, pessoal, ele já terminou aqui, então vamos dar uma olhada agora nos resultados da lista. Eu vou colocar aqui exemplo língua para a gente ver o exemplo. E o resultado está aqui, ó. Tem os exemplos na língua aqui das palavras, beleza? Se a gente tiver procurar também a definição na língua, você vai ver aqui os resultados da definição. A tradução, olha só, a nossa tradução teve um probleminha que ela pegou essas exceções aqui que não apareceram. Mas, como eu disse, aqui na versão completa ela vai aparecer porque ele está lidando com essas exceções, beleza? Então agora eu vou transformar isso aqui num data frame para vocês verem. Rodei aqui o comando do data frame e vou exportar para o Excel. Pronto, agora a gente vai dar uma olhada aqui nessa base final. Olha aqui, abriu, a nossa tradução teve aquele pequeno probleminha que eu mostrei para vocês, porque a gente não está lidando com as exceções aqui nesse que eu mostrei agora. A gente tem a definição e o exemplo da palavra aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Abrir aqui para vocês verem. Olha só. A palavra, a tradução não apareceu porque a gente teve aquele probleminha, mas a gente tem aqui a definição e o exemplo dela também, beleza? Quando a gente rodar uma lista original completa aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês. Aqui, olha só, uma lista que eu fiz em espanhol com as 1000 palavras aqui. Então aqui eu tenho a palavra, a tradução, um exemplo e a definição na língua, entendeu? Algumas vezes a gente ainda vai ter umas exceções, porque nesse caso aqui o próprio Google não tem às vezes um exemplo ou a definição na própria língua. Isso mais para frente a gente pode refinar esses resultados e tentar procurar num outro site para completar essas lacunas vazias, mas no primeiro momento isso aqui é o suficiente para a gente continuar a aula, beleza? Então, pessoal, na próxima aula eu vou ensinar para vocês como de fato a gente faz para poder montar com essa base de dados um deck no Anki. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ficar de olho nos vídeos que vem dessa playlist aqui, pessoal. Valeu? Até a próxima!